A Frente Parlamentar da Agropecuária se reúne nesta terça-feira com o deputado Hugo Mota, indicado para substituir Arthur Lira na presidência da Câmara em 2025. O motivo é apresentar a ele quais são as prioridades do setor no ano que vem. Vamos então até Brasília, lá está o repórter Ricardo Araújo, que nos traz ao vivo quais são os projetos que o agro entende como mais importantes em 2025. Boa tarde, Ricardo. Olá, Petri, uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Há 20 dias do recesso parlamentar, deputados e senadores correm contra o tempo para avançarem em projetos de lei que precisam de votação das duas casas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, listou as prioridades para os próximos dias. Entre elas está o Programa de Transição Energética. Os projetos das leis orçamentárias LDO e LOA para 2025 também devem ser votados antes do recesso parlamentar. Mas a grande expectativa é a votação da PEC de corte de gastos, proposta já encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, e a regulamentação da reforma tributária, o que deve acontecer até o dia 22. Antes mesmo dessa apreciação, alguns especialistas veem a regulamentação da reforma tributária com cautela. Falando especificamente dos setores produtivos e do agro, não adianta dizer que um privilegia ou se privilegia. Na verdade, não tem como se privilegiar, porque como ficou restrito ao ambiente produtivo e ao consumo, o que acontece? A carga de um setor que de repente ganha um benefício passa para o outro. Então isso gera exatamente todo um desequilíbrio nessa cadeia em termos de estabelecer uma margem adequada de tributação em cada setor, porque se um setor por acaso tem um benefício, o outro à frente paga. Então se o setor primário tem um benefício, o setor secundário e terciário vão dividir essa conta. O próprio governo está crescendo de uma maneira demasiada a sua dívida, superando 80% da relação dívida-PIB e não vai conseguir se financiar. Então ela tem que trabalhar uma reforma administrativa. Essa é a mãe das reformas. E a partir daí sim, se construir um arcabouço tributário onde o setor produtivo ele seja não, eu diria, penalizado, né, por produzir, por gerar renda, por gerar emprego, e os consumidores da mesma maneira. Como você disse, Petri, o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, recebe hoje das mãos dos parlamentares da FPA pautas prioritárias da bancada do agronegócio, como o projeto de reciprocidade ambiental, os projetos do pacote anti-invasão e o seguro rural, tema que será debatido agora à tarde na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. E está prevista para hoje a votação também no Senado do PL dos bioinsumos, lembrando que nele está também a regulamentação dos on-farm, que são as propriedades que possuem biofábricas para consumo próprio de controle biológico. Petri. Obrigado, Ricardo Araújo, direto de Brasília. Aí mais informações com certeza a gente vai trazer ao longo da programação e principalmente no Rural Notícias. Obrigado, Ricardo. Uma boa tarde e até uma próxima.